Das endocrinopatias que nós temos na clínica veterinária, talvez essas sejam uma das mais comuns da rotina, tá? Diabetes mellitus vai ser o nosso tema de hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa doença, desde os sinais clínicos até a definição mais natural, até o que é que você encontra num paciente dessa forma. Parte do tratamento eu falo especificamente dentro do Seja Membro, não vai ser nesse vídeo, mas sim eu vou dar um norte para você do que fazer no paciente. Em relação ao diabetes em si, hoje o nosso tema é especificamente sobre diabetes mellitus do tipo 1. Então a gente vai falar sobre aquela diabetes que ela é insulino dependente, tá bom? Mais detalhes a gente vai conferir logo depois da vinheta. Coisa fofa. Diabetes mellitus do tipo 1 em cães e gatos, tá? Com uma forma de definição, primeiro de tudo que você tem que entender é que ela é uma síndrome. Então, sendo uma síndrome, ela vai afetar vários outros sistemas do organismo. O principal quadro que nós temos aqui presente num paciente desse é uma hiperglicemia constante, uma hiperglicemia frequente. Então, se o seu paciente ele sim está apresentando uma hiperglicemia, o máximo da glicemia ali é em torno de 120, 130. Se você está com pacientes que apresentam altos níveis durante um período muito prolongado, tem grande chance sim de ele ter uma diabetes. Podem ser outras coisas, a gente vai conversar sobre outras possibilidades aqui, principalmente diagnósticos diferenciais, mas tem grande chance de ser um paciente diabético. A respeito da insulina, a gente está falando do tipo 1, que é a insulina dependente. É insulina dependente em duas situações diferentes. O paciente ele pode ser totalmente dependente da insulina, ou seja, ele não consegue produzir mais nada, ou ele está com as células que produzem insulina reduzidas. Por lesões, as outras não funcionam mais e as poucas que tem não conseguem dar conta do nível de insulina que seja necessário. Então o paciente ele vai sim ter uma necessidade parcial de insulina. Ambas estão na categoria do tipo 1 da diabetes, e é isso que eu preciso que vocês tenham sempre em mente. Ela pode ser uma doença progressiva ou não, ou seja, o paciente ele pode começar com uma insulina parcialmente dependente e passar a ser completamente dependente. Ou num outro caso que a gente vai observar aqui também hoje, o paciente ele pode ter uma remissão completa da diabetes. Ele poderia ser um paciente diabético, mas logo depois ele teve algumas condições específicas que fizeram com que ela regredisse, ou seja, ele não ficou mais diabético. Isso não significa que diabetes tem cura, não tem, é porque naquele caso específico a gente conseguia reverter o processo, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Eu quero que fique bem claro para vocês essa diferença da função de cada hormônio no organismo do paciente. Quando a gente está falando de insulina, a insulina ela vai pegar todo o açúcar que está no sangue e vai reservar, vai guardar em tecidos e em outras estruturas do organismo, como glicogênio. Em relação ao glucagon, ele é um dos hormônios hiperglicemiantes, ou seja, é um dos hormônios em que a gente vai pegar o açúcar que está nas reservas e vai jogar para o sangue para ele ser utilizado. Açúcar é energia, a glicose ela é energia e sim ela vai ser utilizada em momentos específicos. Quais são outros hormônios que nós temos que fazem essa mesma função? O cortisol, a adrenalina, o glucagon, que a gente acabou de comentar, e o GH, que está presente, que é o hormônio do crescimento, né, que está presente ali principalmente quando as fêmeas, no caso aqui, para a casuística mesmo da veterinária, as cadelas passam por um período de cio e as glândulas mamárias dela com a progesterona começam a estimular a produção de GH. O GH sim, ele pode ser hiperglicemiante e ele vai fazer com que você tenha níveis alterados aqui, podendo gerar a doença no paciente. Nós temos como principais causas ali da diabetes a longevidade, inflamações, a própria alimentação do paciente e a questão dos exercícios. Pouco exercício ou exercícios ali que são mais esporádicos no paciente. Não existe uma causa bem definida. A obesidade também, por mais que se pareça ou que se converse, não é tida como cientificamente a causa da diabetes, mas ela pode sim chegar a promover isso por conta de gerar inflamações. O paciente que ele é mais obeso, ele tem mais inflamações durante o corpo, a alimentação em si tem muito a ver, então a alimentação ela pode causar obesidade e pode causar diabetes. Se elas acabam acontecendo ao mesmo tempo, não necessariamente uma por conta da outra, mas sim pela má alimentação, tá bom? Importância do fator nutricional dos pacientes.
Como a gente comentou, existem algumas células no organismo do paciente que fazem a produção de insulina. E onde é que elas estão? Dentro do pâncreas. O pâncreas tem 4 tipos de células principais: a A, a B, a D e a F. Nelas, nós temos aqui separados pela quantidade. A grande parte do pâncreas é composto por células beta, tá? Que são aquelas responsáveis pela produção de insulina. De todos aqueles hormônios que a gente conversou, só a insulina é que tira o açúcar em si do sangue e joga para os tecidos. Todos os outros vão contribuir para que exista açúcar ali nas células, açúcar no sangue. E o açúcar no sangue serviria para quê? Ele serve principalmente para você utilizar como forma de energia, distribuir para as células de modo geral, mas no caso, por exemplo, da adrenalina, para momentos de luta ou fuga. Para aquela paciente gestante que eu falei, a cadela, vai preparar ela para o crescimento ali, redistribuição energética, se ela chegar a ter um filhote. Tá? Se existir a preparação da gestação, na gestação tem um consumo altíssimo de energia, preparação do leite, então tudo isso vai drenar a energia da paciente e tudo, para ser utilizada a energia, ela tem que estar disponível no sangue e essa é a função da maioria desses hormônios. Por isso que a insulina é tão importante e tão necessária para fazer esse controle, porque ela é uma das únicas, quem dirá, o único hormônio aí que faz essa reserva, que guarda o que a gente tem em excesso no sangue de glicose. As outras células são as células A, que produzem o glucagon, respondem por 25% das células aí do organismo. Em relação às células D, produzem somatostatina, e as células F, os polipeptídeos aí que nós temos pancreáticos. De sinais clínicos, o que é que a gente encontra aí dos pacientes? Polifagia, perda de peso, poliúria, polidipsia, glicosúria e catarata em alguns pacientes. Pessoal, é estranho quando a gente conversa que o paciente ele vai ter polifagia e perda de peso, ou seja, ele vai começar a comer mais, mas vai perder peso, é isso mesmo? Por quê? Porque o que se faz ganhar peso é você ter suas reservas energéticas acumuladas. Aquela barriguinha que aquela barriguinha que o seu pet tem é nada mais do que reservas energéticas, tá? A gente tem inclusive aqui em casa algumas pessoas com reserva energética bastante avantajada, mas em relação à qualidade de comida, é a mesma. Capacidade de alimentação é a mesma. O que vai acontecer é que o paciente ele vai aumentar a vontade, vai aumentar a fome, vai comer mais, mas ainda assim vai perder peso, porque ele não está retendo aquele alimento que ele ingeriu. A poliúria e a polidipsia estão associadas à glicosúria. Tá? Quando a glicose está muito aumentada, ela vai interferir ali nos principais fatores que tem de regulação do controle da reabsorção da glicose no rim. Então o rim ele não vai mais conseguir reabsorver parte daquela glicose e a glicose ela vai acabar puxando água com ela quando ela for para a urina. O rim ele tem um limite, tá? É diferente de cão para gato, a gente vai ver isso no final do vídeo, mas o que acontece é que durante a filtração, a gente vai ter uma parte ali daquela filtração. Meu Deus do céu, não está gravando esse tempo todo. Eu não acredito! Por fim, a catarata ela é uma das alterações que a gente pode encontrar nos pacientes com diabetes, porque ela está muito associada ali à diferença também de concentração que nós temos dentro do olho, o humor vítreo, que vai fazer com que exista aquela degeneração do cristalino do olho. Tá? O cristalino ele vai começar a se solidificar e aí nós temos essa alteração como uma das características que é possível de se ver num paciente que é diabético. Dentro da fisiologia do diabetes, a gente vai ter ali que a hiperglicemia vai causar falta de insulina, porque isso... Dentro da fisiologia do diabetes 1, do diabetes mellitus tipo 1, a gente vai ter ali que a falta de insulina vai fazer com que não exista uma inibição, que normalmente é causada por ela, do glucagon. O glucagon ele vai puxar cada vez mais açúcar para o sangue, porque ele entende que quem barra é a insulina, se nós não temos insulina, eu preciso continuar fazendo o meu trabalho, eu só vou parar quando a insulina aparecer. A hiperglicemia aparece,
continua alta, só que a gente não tem produção de insulina pela falta daquelas células saudáveis produzindo. Sem essa insulina, o que acontece é que continua sem a inibição da produção e o glucagon continua sendo liberado. Outra parte da fisiologia que a gente tem que entender é por que o paciente começa a se alimentar demais. O centro da saciedade é alterado principalmente porque a gente não tem insulina como mediadora. A insulina ela faz também essa função, o que faz com que o paciente não se sinta saciado mesmo se alimentando, fazendo com que ele coma cada vez mais. Isso tudo é fruto da hiperglicemia, que também vai alterar, como a gente tinha conversado, a reabsorção da glicose pela parte renal. A urina vai começar a emitir glicose, além disso, vai começar uma diurese osmótica, o paciente vai começar a urinar com muito mais frequência, perdendo volume no sangue e tendo sede, que é outro centro que é associado à insulina, que precisa dela também para estar com bom funcionamento. Em relação ao diagnóstico diferencial, a gente tem que entender que a gente vai ter que separar esse diagnóstico de diabetes e saber que eu não estou, na verdade, encontrando uma outra doença. A gente vai ter que diferenciar do hipoadrenocorticismo, do hipotireoidismo, do estresse de coleta. Não é porque o paciente, sempre que eu vou coletar e ele está com a glicose alta, que ele é diabético, tá? A gente tem que entender se essa coleta está sendo bem feita, porque se o paciente sempre estiver estressado, vai ser, na verdade, um fator da coleta em si. E tem que diferenciar também do diabetes mellitus tipo 2. Como é que a gente diagnostica? Os principais diagnósticos que a gente pode encontrar é pedindo a concentração de frutosamina do paciente. A partir de 2 ou 4 dias a gente vai ter sim um quadro estável da frutosamina e aí a gente vai conseguir ter um diagnóstico muito mais preciso. Outra opção que a gente tem para felinos é o beta-hidroxibutirato. Um dos fatores também que a gente pode encontrar no exame físico de um paciente que está com diabetes, principalmente sendo felinos, é ele estar numa posição específica, que a gente vai conversar daqui a pouco. De tratamento sintomático, sempre a gente vai bater nessa tecla do tratamento sintomático. Não é porque você descobriu o diagnóstico que você tem que ignorar os sinais clínicos do paciente. Se ele tiver com uma febre, você vai tratar a febre. Se ele tiver com vômitos, você vai tratar o vômito sem perder o fio principal ali, que seria o seu diagnóstico, que aqui nesse caso é a diabetes. Controle glicêmico é extremamente necessário. Eu estou mostrando esse aparelhinho aí do lado direito para vocês, porque ele pode sim ser utilizado em pets. Tem vídeo no canal que eu já mostrei a utilização dele dentro do internamento. Ele é muito mais prático para você não precisar ficar furando o paciente sempre. Reduzir as principais complicações que a gente pode encontrar. Manejo alimentar é um dos essenciais que a gente precisa ter e principalmente exercícios físicos regulares. Por que é que eu faço questão de frisar a parte regular dos exercícios? Porque se você começa a fazer exercícios físicos num paciente que é insulina dependente, ou seja, depende de você para poder colocar insulina no organismo dele, e você submete ele a um exercício fora de horário, você pode estar fazendo com que ele esgote as reservas dele de glicose, e ao invés de você ter uma hiperglicemia, você vai ter uma hipoglicemia, e isso é um outro problema. Diabetes tem cura em si? Se ela for remissiva, tem. Em relação a 4 semanas com níveis normais, você já pode dizer que o paciente que ele apresentou aquele quadro mais agudo da diabetes, se a glicemia estiver normalizada nesse prazo, sim, a gente pode dizer que ele teve uma cura clínica aí, da diabetes em si. Passo importantíssimo também para a gente ter atenção é o colesterol. O colesterol é um dos principais fatores que vão complicar ou que vão agravar o quadro de diabetes e fazer com que ele sim deixe de ser remissivo. É o colesterol. Então façam um controle também do colesterol de um paciente de vocês que tem essa suspeita. Quando é que a gente vai aferir a glicemia? Principalmente nas primeiras horas da manhã. Se você vê uma alteração de comportamento muito severa, seja picos ali de atividade ou picos de letargia, e no horário também de pico de insulina. A depender do tipo de insulina que você vai utilizar, a gente vai ter aí um quadro de quantidade diferente, na verdade, de insulina. Tem insulinas de longa duração, de ação intermediária e de ação curta, então o pico de insulina que você estiver utilizando pode ser uma medida assim para você ter a noção de quanto é que está a glicemia do paciente. Como eu falei, tem 3 tipos aí de insulina. A principal utilizada para cães é a suína, para felinos é a bovina, e ela tem essas 3 formas de aplicação, sendo que a subcutânea eu tenho só uma, peço que vocês tenham atenção, porque se o paciente estiver muito desidratado, a gente viu que ele tem polidipsia, ou tem poliúria,
você pode estar fazendo com que demore muito mais a agir, tá? Então, às vezes, para a estabilização do paciente, enquanto você reidrata, intramuscular ou intravenosa talvez seja mais eficiente. Das diferenças para cães e gatos, nós temos aqui que os felinos têm poucos sinais clínicos desses observados, então ele dificulta um pouco mais o diagnóstico em si, e a neuropatia diabética é sim a principal manifestação e é uma das que eu quero que vocês conheçam. Essa é uma das alterações de posição do paciente. Ah, doutor Vinícius, mas eu não estou vendo nada de errado no paciente. Ele está plantígrado, ele está com a planta do pé completamente encostada. Normalmente eles só encostam a ponta e deixam o que seria o jarrete, né, o calcanhar do paciente ali um pouco mais elevado, tá? Então, quando ele está todo encostado o pé no chão, sim, pode ser uma das características aí que a gente identifica o paciente diabético. Dificuldades na coleta também, tá? Podem alterar os exames, tem que se estar atento com isso. E se o paciente felino tiver uma doença renal associada, grande chance da gente ter algumas complicações aí no tratamento. Para cadelas, é uma incidência muito maior do que em cães machos, então chega cerca de 2 vezes mais em fêmeas por conta do cio. O cio vai induzir a produção de progesterona, que vai induzir as glândulas mamárias a produzirem o GH, que aumenta a glicemia. A gente já tinha visto isso daqui, é uma cascata de eventos. A castração pode ajudar na remissão. Se você tinha sempre no cio uma paciente que apresentava hiperglicemia, fazer com que essa paciente não entre mais no cio pode ser uma das principais soluções. Então a castração é uma opção para a saúde em relação à diabetes. A desidratação é muito mais severa em cães e nós temos um alto risco de coma e de morte. Da proposta que eu tinha de hoje, era isso que eu ia apresentar para vocês. Se vocês querem ver diabetes do tipo 2, relembro mais uma vez, deixem aqui embaixo nos comentários, tá? Diabetes 2, e a gente se vê no próximo vídeo. Deixem suas considerações. Querem também acompanhar um caso clínico? Eu deixei um caso clínico aí, eu acho que está com as 2 semanas mais ou menos que eu tinha feito. Vou deixar o card aqui para vocês, se vocês quiserem acompanhar o caso clínico de um paciente que tem diabetes. Fiquem com Deus e até a próxima.